chamar? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos o Thales, né? Vindo pela primeira vez na nossa casa. Seja bem-vindo, Thales. Obrigado. No final a gente passa algumas informações, explica um pouquinho mais sobre a casa. E a gente hoje começa com uma palestra que é sobre a revista espírita, né? Ou as revistas espíritas, que são várias. E eu vou focar muito no assunto do São Luís e seu papel na codificação espírita. E aí, vamos ver aí quem já ouviu falar, conhece um pouco, é um bate-papo legal para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história, né, do Espiritismo. Antes de a gente começar, vamos então nos acalmar, preparar aí uma oração para a gente. Vamos pedindo a todo o plano espiritual, aos nossos mentores individuais que nos protejam, eles que já nos trouxeram aqui em segurança. Vamos pedindo a toda a equipe de trabalhadores da casa, desencarnados, encarnados, aqueles que trabalham por amor ao próximo, alinhados com Jesus, nosso Mestre. Vamos abraçando todos que estão aqui hoje presentes, lembrando que cada um de nós, em nossos corações, temos nossas necessidades, nossas angústias, que possamos realmente nos tranquilizar, tirando como proveito aqui essa vibração coletiva, onde todos estão trabalhando pelo bem comum. Vamos olhando por aqueles que não estão aqui hoje, que não puderam comparecer por alguma razão, aqueles mais necessitados, que estão nos leitos de hospitais ou nas ruas, passando por alguma dificuldade. Vamos vibrando pelo local onde nos encontramos, por esta casa que nos acolhe todas as semanas, pelo nosso país, aquele em que vivemos hoje, que também somos acolhidos, pelos nossos familiares, pelo nosso país de origem, onde temos também nossos familiares, vibrando por esse planeta, principalmente que vive um momento difícil, momento de desafios, onde encontramos muitas guerras, mas que possamos, através do amor, da paciência, ajudar, mesmo que seja de uma forma pequena, a todos que necessitam nesse momento. E vamos iniciando hoje, então, a palestra, pedindo a nosso Jesus Mestre, Ele que serve como guia de nossas vidas, que nos leve de forma humilde até o nosso Criador, a quem agradecemos pela nossa existência. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a revista, ou as revistas espíritas, eu já trouxe esse assunto aqui uma vez, numa palestra, são periódicos, né, que foram trabalhados desde lá de 1858 por Kardec, desde o começo, né, da codificação do Espiritismo. E a minha ideia aqui hoje, obviamente, não é falar todos os assuntos da revista, porque foram muitos anos de publicação, né? Pessoalmente gerenciados, coordenados pelo Allan Kardec, foram 11 anos, de 1858 a 1869, com o desencarne de Allan Kardec. E mesmo depois disso, a revista continuou com outra direção, um pouco diferente, e até hoje, né, nos dias atuais, a publicação da revista espírita ainda acontece de uma forma bastante diferente do que era naquela época. Hoje tem um foco diferente, mas ainda existe. E eu vou falar um pouco sobre essa pessoa aqui, São Luís. Alguém já ouviu falar sobre São Luís e a importância dele para o Espiritismo, na codificação com Kardec? Não? Legal. Então, bom, porque a gente vai poder trazer algumas curiosidades. Quando a gente fala no Espiritismo, na codificação, quem de alguma forma já estudou, já leu a codificação, né, principalmente os primeiros livros, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, sabe que houve a colaboração de vários espíritos, né? Kardec usava um método científico através dos médiuns e de muitos espíritos colaborando. Mas provavelmente vocês já ouviram falar de alguns principais. O Espírito da Verdade, né, que se fala isso o tempo todo na codificação, o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade a gente não sabe, né, exatamente quem é.
Jesus, obviamente, né? As mensagens de Jesus, não como colaboração espiritual, mas como o ensinamento que ele passou, né? Sócrates era muito mencionado, né? É muito mencionado também em várias passagens, e um que quase ninguém fala, São Luís, né? E quem foi São Luís, né? São Luís, dentro daquilo que Kardec conseguiu entender, foi o rei Luís, acho que 8º, ou 13, tem algum lugar aqui, mas foi um rei da França, conhecido por sua bondade, por cuidar do povo, ser uma pessoa que era ligado também à questão da caridade. E isso, obviamente, nunca vai ser provado, né? Como vários nomes dentro do Espiritismo que a gente fala, mesmo André Luiz, né, que falava que André Luiz era tal pessoa, que era um médico famoso, que foi encarnado. Óbvio que a gente acredita, tem vários indícios, da mesma forma Kardec, dentro das suas pesquisas, dentro de todas as suas comunicações, entendeu e teve uma certa certeza de que esse espírito que se denominava São Luís, né, que ajudou muito na codificação, era um dos reis da França. Eu vou confirmar daqui a pouco, eu tenho anotado em algum lugar, não sei se é o 8º ou se é o 13. Bom, mas e Kardec gostava muito de alguns espíritos especificamente, das comunicações, porque traziam, primeiro, formas específicas, né, que eram muito objetivas, e São Luís era um deles, e outro que Kardec também falava muito e mencionava era Sócrates, o filósofo, né? Ele também se comunicou também dentro daquilo que Kardec entendeu que era realmente o espírito de Sócrates se comunicando, só que de uma forma diferente. São Luís, vocês vão ver aqui, eu vou falar algumas passagens, era uma comunicação constante. Ele é considerado basicamente o maior colaborador dentro da codificação em termos espirituais, né, como espíritos passando mensagens e ajudando Kardec na codificação. O Espírito da Verdade, obviamente, que a gente vê o tempo todo sendo falado, ele seria o supervisor da codificação, né? Era quando Chico escrevia os livros dele, né, psicografava, e tinha Emmanuel lá, né? O Emmanuel coordenava o trabalho do Chico, não saía nenhuma palavra ou nenhuma escrita do Chico se não tivesse a coordenação do Emmanuel. Esse era o Espírito da Verdade dentro da codificação de Kardec. E São Luís, ele tinha o papel principalmente de orientador das reuniões e comunicante frequente. Então Kardec trabalhava em reuniões contínuas, né? E a Revista Espírita, que a gente vai falar aqui, vai trazer muito disso. A Revista Espírita, ela não era um magazine para falar sobre notícias que estavam acontecendo, era uma forma de Kardec trazer coisas novas que ele estava descobrindo, mas não ainda estavam na codificação, porque era a forma que ele trazia e falava, a gente está estudando isso, está aprendendo isso, está descobrindo que isso pode ser verdade. E aí cada revista que saía, que era mensal, né? Então desde 1858 até 1969, foram 11 anos, né? Tem toda uma história por trás, como ele fez, como ele criou, que é muito legal, que eu trouxe numa outra palestra. Depois tinha um outro espírito que se comunicava bastante, que era o Erasto, que ele era um grande instrutor, muito focado sobre a mediunidade. Então cada um deles, vocês veem que eles tinham papéis, né, específicos. Santo Agostinho também, que teve bastante comunicação dentro da codificação, falava sobre questões morais e filosóficas. François, não sei se a pronúncia é essa, François Nicolas Madeleine, que teve diversas instruções doutrinárias, e Sócrates, né, com as comunicações mais ocasionais e grande inspiração filosófica. Kardec gostava muito, porque Kardec tinha essa pegada do Sócrates, né? Ele falava muito de Sócrates como exemplo dos métodos que ele usava voltados. E Sócrates já era muito conhecido, porque ele já trazia assuntos, né? A gente está falando de muito tempo atrás, antes do Espiritismo, falava sobre a imortalidade da alma, sobre superioridade da vida moral, autoconhecimento, busca racional da verdade e a existência de uma inteligência superior. Ele era um filósofo, né? Não tem nada a ver com religião, a filosofia era aquilo que ele acreditava naquela época. Então, são dois grandes filósofos também, Sócrates, Platão, né? Que falavam sobre isso, precursores da ideia cristã e mais tarde do Espiritismo. Dentro da Revista Espírita,
muita gente fala, né, o livro dos espíritos, o livro dos médios foram escritos do nada, assim, né? Kardec chegou e trouxe, hoje eu vou sentar aqui e vou escrever esse livro. Não foi assim que aconteceu. Na prática, Kardec fazia as pesquisas, perguntas, respostas com vários espíritos, com vários médios de locais diferentes, e ele começava a divulgar isso. E a revista era esse mecanismo. Então ele trazia um assunto, depois esse assunto ia ser mais trabalhado. Quando ele coletava, através de cartas, na época não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha nada disso, imagine uma carta aí, voltar para quando ele coletava, esse era o momento. Ele falou, os assuntos coincidem, as respostas foram similares, pelo menos, ou iguais, né, idênticas, aí era quando ele publicava alguma coisa, ou algum experimento, olha, eu estou aprendendo sobre com os espíritos, publicava na revista, depois ele trabalhava mais aquele assunto. Então, a revista espírita era como o laboratório para Kardec. Então, antes de sair toda aquela codificação, ele tinha trabalhado muito na revista. Então, ali ele podia errar, ele testava, né? Ele fazia perguntas novamente, discordava depois de alguma coisa, através de um processo investigativo e de confirmação dos assuntos, né? Imagina que hoje a gente encontra aí um caderno de um cientista, né? Quando ele lança lá, no movimento científico, que tem uma revista científica oficial, até chegar lá, ele passou por um processo, então ele tem as anotações. Imagina você achar o caderninho de anotações daquele cientista. Era mais ou menos isso que era a revista, né? Então era ali onde ele testava as ideias, jogava aquilo que os espíritos estavam falando, e a sociedade já começava a ter noção daquilo que ele estava falando, sem ainda ter toda a codificação, né? A codificação estava acontecendo. Bom, achei aqui. Não era nem o oitavo, nem o 13, era o nono. O século é que era o 13, tá vendo? Eu sabia que tinha. Então era o Luís IX, né? Que foi um rei, viveu no século 13, né? Só que ele não ficou conhecido por conhecer terras, ele ficou conhecido por tentar governar com justiça, né? Que é o que eles falam muito aqui. E aí quando ele desencarnou, né, depois, quando Kardec começou, séculos depois, né, muitos séculos depois, ele começou a ajudar as reuniões da sociedade parisiense, né, que era onde o Kardec fazia as coisas dele. E aí ele se pergunta, por que justamente um rei, né, que foi um rei na outra encarnação, era o que ajudou tanto a codificação assim, por que ele foi designado para isso? Ele já possuía a experiência de liderança, justiça, equilíbrio, autoridade moral. Então, de novo, né, a gente fala muito sobre espiritismo, nada é por acaso e nada era por acaso mesmo. Kardec tinha uma colaboração de todo um grupo, né, de espíritos com um conhecimento e elevação para ajudar o trabalho dele. Algumas curiosidades, né, sobre São Luís, anotei algumas coisas que eu achei interessante. Ele não dava respostas prontas, né? Até peguei aqui um exemplar. Aliás, nós temos todos os exemplares da Revista Espírita de 58 a 69, que é o tempo em que Kardec estava condensados, né, nos livros em inglês. Se alguém tiver interesse, está aqui, fala com a Lúcia para pegar emprestado. Então, ele era, se pegar as comunicações de São Luís, estão muito concentradas, principalmente em 1958, que foi o primeiro, tinha muita coisa, e continuou, obviamente, sempre, todos eles, mas muito concentrado em 58 até 1860, tem bastante coisa com contribuição do São Luís. Ele não dava respostas prontas, ele frequentemente respondia com alguma outra pergunta. Então, se vocês olharem a Revista Espírita, vão ver isso, como um professor, que era muito o que Kardec fazia também, né? Ele testava, ele fazia perguntas para, é isso mesmo, né? Assim, como é que funciona? Parecia que era uma criança perguntando, mas imagina lá em 1858, você queria entender de uma coisa que não era como a gente conhece hoje, divulgada como é hoje. Então, foi o trabalho que eles fizeram. Ele chamava a atenção dos médios, então era aquela questão do ser o rígido, né? Ele era rígido. Quando percebia orgulho, quando havia vaidade, sem rodeios. Ele falava na cara, falava em papo, né? Através de algum médium, obviamente, falava isso. Ele nunca pedia para acreditarem nele, pelo contrário, dizia para Kardec, verifique. Que foi exatamente a base da doutrina, né? Para você não acreditar em tudo, você tem que pesquisar, tem que procurar, entender. Muitas vezes ele falava muito pouco, algumas respostas possuem apenas 2 ou 3 linhas, né?
E eu fui conferir mesmo assim, algumas coisas porque normalmente você lê, mas você nem presta atenção direito, né, quem foi o espírito que comunicou tal. Aí como eu fui pesquisar, realmente são bem sucintos, bem no ponto, bem diretos. Ele ajudava Kardec não apenas nos fenômenos, né, e principalmente na educação moral. Então o que ele trazia de informação era sempre respostas que estavam ligadas à educação moral para a doutrina. Lembre, né? O foco ali não era falar sobre religião, não era falar sobre a doutrina, a questão moral, porque estava se criando ali uma codificação que mais tarde seria a doutrina espírita. Então ele, o que eu falei, né? Ele ajudava muito na questão da educação moral e não deixava com que a reunião perdesse o foco, né? Ele conduzia o grupo ao essencial e para que todos que estivessem participando, desde o médium até o Kardec, que estava ali como pesquisador, mantivessem a linha, para que, nós temos um objetivo, tem muita coisa para ser falada, tem muita coisa para ser aprendida, vamos seguir essa linha. Então era assim que era São Luís. E na realidade ele aparece, né, como eu falei, de toda essa coleção, mais intenso entre 58 e 62, inclusive. Justamente que Kardec estava consolidando os fundamentos da doutrina espírita. Você vai ver que vai coincidir, né? O Livro dos Espíritos, que ele começou em 1857, depois foi indo e tal. Então, justamente na estruturação da doutrina foi onde ele mais participou com ideias. Depois disso, ele continuou presente, porém com menor frequência, pois muitos princípios já estavam estabelecidos, né? Essa é a ideia que explica aqui. A de 58, essa de 60 que eu peguei, mas a revista de 58 tem alguns assuntos bem focados, né, que ele trouxe, e como sempre, né, sempre focado num ponto específico. Então eles trabalhavam, Kardec fazia pesquisa, fazia pergunta, eles respondiam. Então o que ele trouxe nessa de 58, que é muita contribuição dele? Sobre avareza, orgulho, preguiça, inveja, problemas morais, respostas sobre livre-arbítrio, orientações sobre espíritos mistificadores, explicações sobre talismãs, tudo que foi trazer na base da doutrina, que foi criar, né, aquele conceito de que a gente não precisava mistificar, né? Porque até então, quando se falava de algo, o plano espiritual, ou coisa do além, tudo era muito mistificado. E essa não era a ideia de Kardec, era justamente o contrário, era desmistificar isso, né? Diversas instruções da Sociedade Parisiense ele também fazia. Então, praticamente de 58, principalmente, ele aparece em todos os meses, em todas as edições, de janeiro a dezembro. Aliás, começou 1º de janeiro de 1858, tá? Foi a primeira edição. Já no de 59, ele aparece como professor de moral, vamos dizer assim. Então, ele já era o presidente espiritual da sociedade, ele era considerado como quem presidia a sociedade através, obviamente, do plano espiritual. Fisicamente tinha outras pessoas lá. Então ele orientava as reuniões e era como um conselheiro de Kardec. É nesse período que Kardec começa a mostrar claramente a confiança que depositava nas orientações dele. E São Luís costumava assinar, né, só algumas curiosidades, que ele costumava assinar simplesmente Luís, né? São Luís ou Luís o Rei, nada disso, né? Só Luís. Sem fazer questão de título, de santo. Aliás, quem não sabe, depois o Luís, né, que foi rei da França, foi considerado santo pela Igreja Católica. Claro que a gente está falando na época que era a Igreja Católica que dominava, né, que os reis eram todos católicos, basicamente, nessa época. Bom, aí na Revista Espírita, por que eu peguei a de 60, né, ela tem um fato interessante, porque aqui tem um episódio, né, onde um espírito se comunica com uma intenção de enganar as pessoas, né, naquela reunião. Então, não era porque era Kardec lá fazendo que não tinha isso, né? Eles precisavam, inclusive, entender como lidar com essa situação. E explica, tem uma passagem, uma dos temas da revista, o verdadeiro São Luís estava lá, né, e deixou que outro espírito se passasse por ele. E ele observando, sem com que as pessoas encarnadas que estavam lá entendessem, só que Kardec obviamente percebeu como? Através justamente daquilo que ele passava a ensinar, que é através da questão moral, através da mensagem, através da forma como falava, e não só
eu sou pessoa tal, eu sou o espírito tal, né? Mas qual era o conteúdo? Esse conteúdo fazia sentido? E isso é o que a doutrina coloca para todos nós que temos de alguma maneira contato com o mundo espiritual, né? Nem todos somos médiums que temos capacidade de ver, enxergar, ouvir, né? O plano espiritual, mas para aqueles que têm, isso é colocado bem claro na doutrina espírita. Você tem que sempre fazer a pergunta: essa mensagem está vindo, faz sentido? É mesmo? Né? Não acreditar simplesmente. Por que a gente acredita que simplesmente porque um espírito se comunicou que ele está falando a verdade? Né? Então, esse é um método que Kardec já usava naquela época e foi testado. E São Luís estava nessa reunião, obviamente. E aí, obviamente, com o conceito do crivo da razão, né, de entender se aquela mensagem fazia sentido, eles perceberam que não era ele e depois explicaram, né, perguntaram, mas por que você deixou isso acontecer? Era justamente para vocês aprenderem como lidar com uma situação como essa. Como que você vai conseguir? Você também tem que ter uma verdadeira moral, você também tem que estar aberto a perceber que tem alguma coisa que você pode perguntar que vai te ajudar a ter uma certeza maior, né? E isso faz parte, e é muito bem explicado em vários livros, inclusive da doutrina espírita. Então, ele fez isso com um interesse específico mesmo. E até tem um comentário que se aconteceu com Kardec, imagina com a gente, né? Qual a capacidade que a gente tem, às vezes, de hoje? Ele estava lá com um propósito específico, ele dedicou anos e anos da vida dele fazendo isso. A gente, eventualmente, está aí, né, no carnaval do espiritismo, vamos dizer assim. Olha a dificuldade que era para ele, que ele conseguiu, né, fazer, mas como deve ser para a gente, né? Fiquei pensando nisso, é bem difícil mesmo. Ele sabia como fazer, né? Bom, o que isso ensina para nós, né? Será que São Luís falaria para a gente, vocês têm que estudar bastante? O que vocês acham? E toda essa questão que ele ensinava, que era moral, que era trazer os conceitos morais da doutrina, ele falaria, vocês têm que estudar bastante, vocês têm que perceber como que as coisas acontecem, ou simplesmente vocês continuem do jeito que estão, que está tudo bem, né? Então é só uma questão de ele pregava isso, ele pregava, se vocês não se esforçarem, se vocês não se entregarem ao trabalho, se vocês não forem a fundo, vocês não vão ter a capacidade de conseguir melhorar isso, de serem, vamos dizer assim, de chegarem a um nível melhor de entendimento. Então, era mais ou menos uma mensagem que ele passava constante, ajudando na codificação, um trabalho árduo, né? Foram anos de trabalho. E aí, o que fala bastante dele era muito dessa questão. Ele estava lá, muito presente, quase ninguém lembra. Eu já tinha, sinceramente, eu vou falar, já tinha ouvido, mas nunca fui pesquisar, nunca fui a fundo. Então, no dia que eu preparei a palestra, quando eu me coloquei a preparar a palestra, eu não sei porquê, eu falei, vou falar da Revista Espírita e não sei, agora eu não lembro nem de onde que veio, por que eu fui pegar o São Luís, que eu não tinha lido nada. Eu já tinha ouvido falar esse nome, como eu já ouvi falar, e aí quando eu fui estudar, obviamente, para fazer a palestra, aí no quadro de importância de colaboradores, ele é o segundo, depois do Espírito da Verdade. E por que será que a gente não conhece? Então, o que fala aqui, né, um pouco, porque era da característica dele, dele não querer se mostrar muito, não querer fazer muito alarde. Então, ele sempre foi, talvez o trabalho dele muito forte no começo da codificação, para ajudar a criar a base. Então, ele estava ali com uma determinação. Hoje eu vejo isso e lendo como uma missão mesmo, né? Era a missão dele ali no começo, como orientador mesmo do Kardec. Porque a gente não pode acreditar que Kardec fez aquilo tudo sozinho, né? Ele era magnífico, né? Encarnado, eu consegui fazer tudo o que ele fez, mas ele tinha um apoio enorme. E hoje eu consigo ver que São Luís era um deles. Eu não tinha esse conhecimento profundo antes de dar uma certa estudada sobre ele. Então ele ajudou muito. Tudo hoje que a gente fala hoje da construção da doutrina, essa solidez, né? Tudo esses muito metódico do Kardec, vem muito dele. Que mais? Não foi construída com respostas prontas, né? Como eu falei lá no começo, a doutrina nunca saiu
né, pega aqui e põe lá tudo prontinho, não foi assim que aconteceu, foram diálogos permanentes que aconteciam, e a Revista Espírita, aí tirando não só o São Luís, mas todo o conceito da Revista Espírita, foi exatamente isso, era laboratório, né? Nada ia para o livro, né, antes de passar pela revista em algumas coisas. E aí eu fui pesquisar, mas tá, e como é que funcionava esse processo, né? Eu já ouvi falar, mas Kardec já errou alguma coisa que estava na codificação e depois ele corrigiu lá nas revistas, porque as revistas continuaram, né? Então eu fui pesquisar um pouco disso. Nunca teve um caso onde houve um erro em que foi comentado, olha, esqueçam o que eu falei lá no Livro dos Espíritos, porque aquilo não é válido, estava errado. Nunca houve isso dentro da doutrina, nem nas revistas espíritas. O que aconteceu, Kardec, em várias ocasiões, ele falou, agora que nós temos uma compreensão um pouco melhor sobre esse assunto, isso era complementado na revista. Então, eu me lembro de alguma palestra que nós tivemos aqui, e alguém fez essa pergunta, eu trouxe esse assunto, mas na revista espírita, depois Kardec corrigiu isso e falou, acho que era sobre os animais, alguém trouxe aqui, não me lembro quem, e não, na verdade ele não corrigiu, ele trouxe mais informações, que não era muito aprofundado lá no Livro dos Espíritos, e ele na revista, nas várias edições da revista, ele trouxe mais informação. Ele falou, agora com um entendimento melhor sobre os animais que me foi trazido pelos Espíritos, eu consigo falar um pouco mais. Esse assunto especificamente dos animais que eu me lembro, que até hoje, né, ainda se fala muito, os animais têm um espírito como o espírito humano, eles vão para o mesmo lugar que os humanos, tem muita pergunta nesse sentido, ele não tinha as respostas na época, né? Então, a revista como um laboratório era a grande oportunidade dele acrescentar, né? Nunca houve assim, não, eu falei uma coisa lá e agora é outra, né? Não, nunca teve isso. Um outro exemplo que eu trouxe aqui que eu achei legal é sobre a obsessão. Né, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, eles falam um pouco sobre obsessão, óbvio, né? O Livro dos Médiuns tem que falar. Então ele fala lá sobre obsessão simples, fascinação, subjugação. E na Revista Espírita, depois, ele tem muito mais estudos, muito mais aprofundados sobre obsessão. Aí ele vai falar como a obsessão se instala, como ela evolui, como ela varia conforme o estado moral do obsediado, como diferentes tratamentos produzem resultados diferentes, ou seja, olha que maravilha. Então, qual que é a lição para a gente aqui? Não fiquem só na codificação. Tem muito mais coisa. Não fiquem só na codificação de Kardec, tem as revistas de Kardec e tem muitas outras matérias, informações, livros, assuntos que foram sendo, não indo contra o que foi escrito, mas complementando o que foi tratado. A gente não pode parar. Quantos outros... Imagina a gente pegar e falar assim, joga fora todos os 425 livros, sei lá quantos, do Chico Xavier, porque não é Kardec. Não, ele tem uma série de complementos. Ele trabalha em cima daquilo que foi da codificação, que foi baseada, mas ele traz informações que às vezes não eram tão aprofundadas. André Luiz trouxe muitas informações, Divaldo com os espíritos dele também, com a leitora dele, Chico com Emmanuel, então, e tem muitos outros escritores, né? Mas sem sair até mesmo de Kardec ali, o comecinho ali, né? 100 e poucos anos atrás, as revistas espíritas, quantos de nós já lemos as revistas espíritas, né? Então, tem muita informação lá. Eu já li algumas, né? Não todas e nem por completo, mas é legal, é uma base de informação muito legal. E hoje a gente tem uma vantagem. Eu ponho a mão assim, eu absorvo tudo que está lá, igual o Chico fazia. Mas primeiro eu digito aqui no chat GPT, pesquisa lá, porque te facilita, né? Eu quero saber um assunto tal, eu quero me aprofundar nesse assunto. Eu vou, já me ajudou, já me trouxe uma base, você vai na leitura, você vai ter um detalhe. Então, hoje a gente tem muito mais facilidade. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Primeiro, legal de conhecer São Luís, para mim foi um conhecimento muito bom, porque eu não tinha esse conhecimento, ele como colaborador da doutrina, e me reforçou mais ainda a necessidade de falar, não posso parar só na codificação ali. Né? Tem muito mais coisas que às vezes a gente fala, eu já ouvi esses comentários também, fala com alguém assim, isso não está na codificação. Opa, você leu as revistas espíritas? Está lá. Tem muita coisa que me tem mas eu no Livro dos Espíritos não fala isso, no Livro dos Espíritos não, mas na revista de 1862, o capítulo tal, fala.
E faz parte da codificação, ou seja, o complemento daquilo muito mais detalhado. Os animais, se alguém tiver curiosidade, eu acho que está na de 1860, é bem legal. Ele confirma, né, os espíritos confirmam para ele que os animais têm sim uma alma, um espírito diferente dos humanos, tem um grau de evolução diferente, então ele trata vários assuntos que muita gente acha que a doutrina espírita não trata esse assunto, tratou muito raso, não é verdade, tem um pouco mais. Não é, você vai ter todas as respostas, não, a gente não vai ter todas as respostas, mas tem bastante coisa bem interessante. Mas os animais, quando morrem, vai para a mesma mulher que estão os humanos? Pelo que eles falam, não. Não da mesma forma como a gente imagina, né? Eles têm capacidade de vamos dizer assim, de se mostrar como um espírito humano faz, né, de aparecer, mas eles têm uma forma diferente de tratar, eles estão num grau de evolução diferente. Vai ter uma certa, assim, uma comunicação, um envolvimento em algum momento, mas não é exatamente o mesmo lugar. Isso é o que fala dentro daquilo que foi passado pelos espíritos que eles passaram para poder. Pode ser que mais tarde a gente conheça outras coisas ainda mais aprofundadas, né? Hoje, pela revista que eu li, porque isso me deu curiosidade, né? Eu tenho um cachorro também, e a gente sempre fala sobre esse assunto, mas a gente nunca vai saber por completo, eu acho, né? Acontece, mas ele mostra bem legal, assim. A gente chegar lá e já sabe. Mas eles explicam bem, assim, como é o processo, não é muito diferente, mas com graus diferentes. Eles não têm a consciência que a gente tem, né, como animal ainda. Uma coisa que a doutrina sempre falou, isso não volta atrás, isso não muda, ninguém evolui, né? Ninguém nasceu como humano e vai voltar como animal. Coisas que algumas crenças pensam diferente, né? O próprio budismo vê isso de uma forma diferente. E o budismo tem ideias muito legais também da espiritualidade, mas eles têm esse conceito um pouco diferente daquilo que o espiritismo prega. Eu gosto muito do budismo, mas eu acredito naquilo que o espiritismo fala para mim, como uma possível verdade, que é a minha verdade de hoje. É isso. Alguma pergunta, algum comentário? Ricardo, também legal, também não sabia nada. A gente vê outros espíritos desse de escola, que nem o São Francisco, que tem literatura falando de vidas anteriores e tal. Você chegou a procurar algo? Será que tem qualquer referência ao Luís aí, ao rei Luís ter tido outra encarnação na Terra? O que eu fiquei me perguntando é que aquele teste que você faz, né? Como é que Kardec tinha certeza que ele era, né, o São Luís, né? E aí se eu fui pesquisar, foi através exatamente das comunicações constantes. Obviamente ele abriu, né, alguns assuntos sobre a existência dele, e tudo aquilo que foi passado para Kardec fazia sentido historicamente. Eles pesquisaram na época, porque ele realmente era o Luís como acho que aconteceu muito parecido com o André Luiz, né, que falava que ele era qual era o nome do médico? Chagas, isso. Até hoje, mas não era. Quem vai ter 100% de certeza? Não é muito importante, né? Eu acho que isso. Mas acaba que uma identidade ajudava até sintonizar na época e o porquê que aquele espírito, naquela envergadura, estava ajudando naquele momento. Então ele tinha sido um rei, considerado bom para a sociedade, né? Ou seja, se preocupava com as pessoas, no desencarne depois virou santo, para as questões que ele fazia, e como o espírito continua evoluindo de alguma forma que um dia foi colaborar com Kardec. E porque da França a gente já sabe, né? Era o centro do mundo naquele momento, não precisava, sei lá, não ia ser no Brasil, depois veio pro Brasil, Alguma outra pergunta, curiosidade? Eu li várias coisinhas interessantes aqui, que não dá para trazer tudo, mas é bem legal, a revista é bem legal, tem bastante assunto que chama a nossa curiosidade. Não? Posso uma dica? Sim. Você falou de ChatGPT. E eu estou mergulhando bem fundo nessas coisas de IA e tal, como usuário, não como programador. Sim. E o Google tem uma ferramenta que é pouco conhecida, chamada Notebook LM, que, quando você quer pesquisar, entender e aprender, é a melhor coisa, que você pega o livro, as revistas, e todos os textos que você quer, bota nele, você pergunta, e ele é fidedigno porque você está pescando no que você deu para ele. Né? Então, porque ele às vezes dá uma delirada. Então, mas e você pode, inclusive, olha, eu gosto de dinossauro, me ensina matemática, essa matemática foi um dinossauro.
ele faz. É uma coisa assustadora. Obrigado. Eu uso bastante ferramenta de AI, mas como contribuição, né? Para te facilitar o trabalho. Antigamente, para eu preparar uma palestra, eu levava uma semana. Hoje eu faço em um dia. Não, mas é, tipo, você Eu gasto pode algumas perguntar. horas, depois eu confirmo, obviamente, né, aquilo que eu vou falar nos livros, né? Para ter certeza que não está fazendo nenhuma alucinação. Mas é bem interessante, ajuda, né? Facilita pra caramba. E é legal, você se diverte ao mesmo tempo, você aprende uma velocidade diferente, né? Acaba ajudando bastante. É isso. Legal? Mais ninguém? Não? Então vamos pesquisar sobre isso. Bom, beleza. Vamos terminar então, agradecendo por todos que estiveram aqui hoje, agradecendo pela oportunidade da palestra de hoje. Espero que meu objetivo aqui hoje era trazer um pouquinho de incentivo para que a gente possa buscar mais conhecimentos. Obviamente, no final, é o desenvolvimento moral, se desenvolver como pessoa, uma pessoa melhor, mas de uma forma também agradável, através dos estudos, através da nossa doutrina, que nos traz tanta informação rica, que possamos refletir sobre as comunicações que recebemos também, através de inspirações, intuições, ou mesmo através, às vezes, do plano espiritual, através da mediunidade, para que possamos usar esses mesmos métodos, essas mesmas avaliações que Kardec utilizava, que nos ensinou através da codificação. Vamos então agradecendo, pedindo uma semana abençoada, tranquila, que assim seja.